Ô Guga, tem uma pergunta aqui de um telespectador, na verdade, que eu já vou aproveitar e trazer essa discussão para vocês dois. A gente já falou sobre isso, eu falei essa semana bastante sobre isso com o Marco, a gente ouviu também opinião do Celso falando sobre esse assunto, vários especialistas que passaram por aqui falaram sobre Bitcoin, não tem como fugir disso. É um dos assuntos, inclusive, mais pesquisados ali na internet essa semana. A gente teve ali o Bitcoin alcançando máxima, batendo recorde, e aí já hoje já teve uma queda, a Nanda atualizou ele pra gente ali, que já teve uma queda de mais de 13%. Eu queria saber a pergunta realmente que chega aqui, se o Guga pode fazer uma análise de Bitcoin, e eu aproveito já para perguntar a opinião de você, Guga, qual é a sua opinião em relação ao Bitcoin? O Marco falou um pouquinho, mas eu também queria que o Marco comentasse a dele aqui, depois que você falasse sobre a sua opinião primeiro. Eu acho que nós estamos passando por um momento de transformação de mundo. Né? E tudo que passa, esse processo disruptivo, ele é um pouco quadrado mesmo. Né? Eu acho que as pessoas elas mais se encantam pelo Bitcoin pela valorização que teve do preço do Bitcoin do que propriamente em usar de fato o Bitcoin nos dias de hoje. Né? Então assim, ainda tem uma distância, é aquela questão da expectativa e uso. Né? Uma coisa é o mercado esperando que, poxa, o Bitcoin realmente possa fazer sentido e começa a se construir uma narrativa em cima do Bitcoin, e aí mais e mais pessoas, quando começam a perceber a valorização da cotação, começam a acreditar naquela narrativa. Né? Porque, querendo ou não, a cotação que tu tem em tela, ela tangibiliza se uma narrativa faz sentido ou não faz sentido. Né? Eu falar que uma empresa é boa e enxergar e ver ela caindo 40%, 50%, 60%, a resposta do mercado não é condizente com a narrativa que estava sendo feita. Então, não dá para nós só criticarmos ou só elogiarmos o Bitcoin. Né? Ele é vamos assim dizer, um bicho novo no mercado financeiro, né? Ele é um instrumento novo no mercado financeiro. Existe uma comunidade muito grande por trás, trabalhando para que se possa ter mais uso do Bitcoin, isso a gente não pode negar, então tem pessoas por trás trabalhando e desenvolvendo tecnologia, isso faz com que lá na frente as coisas sejam diferentes do que elas são hoje. Existe um mercado com muita liquidez, existe um mercado futuro hoje de Bitcoin, então tu começa a perceber que existe uma transformação nos últimos 3 anos, se teve muita transformação, entendeu? O que vai ser lá na frente ainda é muito difícil de se pensar. E aí tu pode pensar, tu pode usar alguns raciocínios. Primeiro, criptoativos, né, que é o nome que eu acredito que se dá, ele possui muita volatilidade porque existe muita incerteza, existem pensamentos muito divergentes uns dos outros. Então tu pode utilizar o criptoativo como um instrumento de especulação. E não tem nada de errado. As tendências elas são bem fortes, bem amplas, dá para tirar proveito desse processo. Tu pode também pensar no criptoativo como sendo um instrumento de investimento de alto risco. Então, se é um instrumento de investimento de alto risco, tu não vai utilizar uma grande parcela da tua carteira no criptoativo. Né? E aí tu tem que tentar entender o quanto isso pode valer de fato lá na frente. Né? E aí vem toda aquela narrativa, poxa, existe uma escassez de Bitcoin, porque existe um número limitado de criptoativo, de Bitcoin, né, que pode ser minerado. E existe toda uma narrativa por trás disso. Né? Mas não tem como imaginar que não vai ter muita volatilidade, né, uma vez que existem vários pontos muito distintos de percepção. Né? Vários não, desculpa. Né? Existem 2 pontos muito distintos de percepção que trazem uma polaridade muito grande de gosto ou não gosto em relação ao Bitcoin. Né? Não é vários pontos, 2 pontos muito fortes e distintos. Né? Alguns amam e outros, né, acham que não faz sentido. E aí o investidor ele tem que entender, né, o que é. Eu vou olhar de forma para um viés de investimento. Bom, beleza, vou ter uma pequena parcela do meu capital, né, em Bitcoin. Quanto? Né? Será que aí depois vem aquela pergunta, compensa ou não compensa? Se eu colocar 1% da minha carteira em Bitcoin e Bitcoin subir 10 vezes, né, se multiplicar em 10 vezes nos próximos X anos, quanto isso traz de impacto de fato na minha carteira? Pô, me interessa, não me interessa? Sim, não. Aí o investidor vai ter que responder isso aí. Não, eu sou um especulador em criptoativos. Bom, eu utilizo da volatilidade do criptoativo. Aí é outros 500, é outra realidade, é outra possibilidade.
Bom, eu queria saber a opinião do Marco, mas, Guga, o pessoal está me dizendo que o teu computador desconectou e a gente vai fazer a análise aí daqui a pouquinho, então já deixa preparado aí pra gente, por favor, no ponto que depois dessa questão do Marco aqui a gente pode fazer a análise. Fala aí, Marco, a sua opinião em relação ao Bitcoin. Eu já sei, já estou cansada até de ouvir a opinião do Marco, mas tem muita gente que está chegando agora, pode não ter ainda ouvido a sua opinião em relação a esse assunto. Depois do programa dessa semana aqui, eu vendi todas as minhas 5 e comprei tudo Bitcoin ontem. Acho que foi um bom negócio. Então você fez um ótimo negócio, caiu bem hoje. Acho que foi um bom negócio, né? Não era isso? Acho que você se deu bem hoje, acertou. Vou passar bem o feriado, né? Vai. Com mais dinheiro para fazer compras na Black Friday. Na Black Fraud. Mas reforçando, eu acho que a gente não tem nenhuma nova opinião. Lembrando que a gente tem notícias saindo recentemente com a possibilidade de... Eu acho que é sempre assim, quando um ativo como esse, que tem pouco histórico, ainda tem suas dúvidas muito grandes, pouca regulação, sempre quando apresenta muita valorização e muito rápido, a gente tem aí, de certa forma, principalmente os agentes reguladores, ou possíveis agentes reguladores no Brasil e no mundo, né? Aqui no Brasil, Banco Central, enfim, de uma certa forma, outros autarquias ligadas ao Ministério da Economia. A gente tem também nos Estados Unidos e isso pode ser trazendo alguma preocupação no curtíssimo prazo, tá, em relação ao Bitcoin. Mas como a gente falou assim, é um ativo para um analista, né, para alguém, para um economista, muito difícil, né? Eu nem sei se ele pode ser classificado ainda como um ativo, mais como um meio de troca, né? Como um veículo. É muito difícil de projetar, fazer uma projeção. Hoje ele está $8 mil, amanhã vai estar $15 mil, depois vai estar $50 mil. É muito difícil. E se a gente procurar falar mesmo com os especialistas no assunto, tem especialista que fala que deveria valer $2 mil, tem especialista que fala que deveria valer $50 mil. Então a gente ainda não tem um argumento, como por exemplo uma empresa, né? A gente pode ter algumas projeções, né? Por exemplo, sei lá, Vale. Tem algum analista que vai falar que a Vale deveria valer R$50, tem um analista que vai falar R$100, mas é muito difícil um falar que vale 2 e outro que vale 500. Então você tem ali, de certa forma, argumentos para acreditar que realmente pode ter uma faixa de preço, né, indicativa, né, uns mais otimistas, um pouco mais pessimistas, mas, por exemplo, a Vale, ela não, por exemplo, teria alguma avaliação a R$500 ou a R$2, né? Porque ela tem um fluxo de caixa, tem um nível de pagamento, de previsibilidade, né, de geração de riqueza. Então, essa é a dúvida que a gente tem no Bitcoin, em outras criptomoedas. Então, por isso que a gente reforça muito cuidado, se for ter posição, uma posição muito pequena. A gente está chegando à conclusão na academia que faz sentido pela diversificação, mas mesmo sendo assim, a gente tem que ter uma posição muito pequena nesse tipo de ativo, tá? Muito cuidado, não queira, no mesmo sentido, ganhar dinheiro muito rápido, cuidado com a ganância, né? Com o que o Guga falou dos FOMOs, né? Do medo, né? De ficar fora de um assunto. E essa expectativa em relação ao Bitcoin é um ativo de extremo risco, né? Muito difícil de projetar, mas que de repente pode até fazer sentido uma diversificação, mas lembra, a sugestão sempre pesos muito pequenos na sua carteira. Pensa como se fosse um ativo de altíssimo risco, algo além mesmo do que uma ação. Talvez até uma opção da tamanha volatilidade que pode trazer para a sua carteira, né?